Olá, dragzinhos e dragzinhas! Tudo bem com vocês? Voltei para mais um plantão do nosso querido Café com Trans e, como sempre, eu estava borboletando aqui pela internet quando me aparece um vídeo do canal do Pirula. Esse é o nome do vídeo que a gente vai usar hoje como embasamento, né, como react. Só que eu quero só frisar 2 pontos aqui antes de a gente começar. O canal do vídeo do Firula, ele foi produzido há 12 anos atrás. Então, ou seja, as pessoas que têm realmente um estudo, realmente um conhecimento, né, que vai e traz embasamento técnico, traz as pesquisas científicas para comprovar, tanto a homossexualidade, que aí no caso foi o título do vídeo dele, como a transexualidade, né, eles trazem estudos, eles fazem, buscam referências científicas, então eles fazem um trabalho muito bem executado. Não é igual uma certazinha aí, que anda dizendo na internet que os pais e os padrastos são quem abusam das crianças e que ela, por conta disso, ela precisa, eh, saber o que é um sexo biológico para ela pra ela poder praticar a transfobia dela. Então, assim, uma coisa não encaixa com a outra. Se é o pai e o padrasto, né, supostamente, as figuras que estão ali casadas com a mãe da criança que sofre esse abuso. O que que tem a ver isso com transexualidade, gente? Eu ainda estou muito chocada, eu ainda estou tentando digerir esse vídeo que eu vi, assim, e fiquei incrédula, assim como eu acredito que muitos de vocês também estão. Então, eu trouxe esse vídeo do vou trazer esse vídeo do Pirula pra gente assistir fazendo um comentado, tá? Eu não vou comentar o vídeo dele inteiro, porque o vídeo tem mais de 30 minutos e eu acredito que só com os primeiros 10 minutos já dá pra gente, ter uma noção científica da coisa, tá? Então, espera aí, deixa eu compartilhar aqui a tela. Este é o vídeo e vamos voltar aqui. Deixa eu só tirar também da velocidade mais rápida para a gente poder ir fazendo um comentado. Então, deixa eu ver se está tudo bem aqui para vocês. Tá, então vamos lá. Digamos que você tem duas opções. Em uma delas, a sua família sente orgulho de você, você ganha os melhores empregos, você tem a aceitação da sua religião, a sociedade te aceita bem e você pode andar na rua sem ninguém te olhar torto. Muito pelo contrário. E você tem uma segunda opção, em que você é expulso de casa, em que a sociedade te despreza, em que você perde o emprego, a sua religião diz que você é uma abominação e ainda por cima você pode apanhar na rua simplesmente por existir. Você escolheria a opção 2? Não? Então por que você acha que alguém escolheria? Ele já começou assim com os dois pés na cara de quem é transfóbico ou de quem é ignorante, né? Porque a informação está aí para todo mundo acessar e só não acessa a informação quem não quer, né? Então ele já começou com os dois pés. Se você acredita que isso é uma opção, por que que alguém ia escolher ser apedrejado na rua, ser expulsa de casa, perder o contato com a família, ter que obrigatoriamente trabalhar com prostituição, não ser aceita pela sociedade, não ter acesso ao mercado de trabalho, não ter acesso à saúde? Vocês sabiam que muitas travestis não vão ao hospital simplesmente porque chegando lá a gente é tratada com o nome que está no documento, com o pronome masculino,
a gente sofre transfobia, então, assim, a gente não tem acesso à saúde, a gente não tem acesso a a órgãos do governo. Imagina você ir no Poupa Tempo, tirar o seu RG e a menina do guichê ficar de pé lá, apertando a campainha e gritando: "João, João!". Gente, ninguém escolhe isso. E eu amei essa introdução dele, porque ele já deixa bem claro aí que não é uma opção sexual, né? A homossexualidade e a transexualidade são orientações e não opção. Vamos voltar para o vídeo que tá babado. Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo meu aqui na internet e eu tô montando texto para esse vídeo há tantos meses que vocês nem acreditariam se eu dissesse. Esse vídeo vai ficar comprido, já tô avisando, mas eu espero pelo menos que ele fique muito bom. Muita gente ainda discute sobre a homossexualidade como se ela fosse corrigível. Primeiro como se ela fosse um problema, né, que precisasse ser corrigido. É mais ou menos, eu sempre associo com ser canhoto, né? Eu sou canhoto e há muitos anos atrás ser canhoto era um problema grave que precisava ser corrigido. Né? Ser canhoto prejudica alguém? Eu acho que não. Do mesmo jeito que ser gay, se for uma relação consensual, não prejudica ninguém, né? Aí que tá. Normalmente, né, as pessoas que se usam das pautas, né, de população trans ou LGBT, isso, eles ganham fama em cima disso, porque eles não conseguem desenvolver um plano de governo, né? A gente pega, com exemplo aí, esse rapaz que foi eleito aí em São Paulo, que eu não vou mencionar o nome dele aqui, mas se você perguntar qual é o plano de governo, o que ele tem de bom, qual foram as expectativas dele para a cidade, a única coisa que ele colocou ali bem explícito na campanha dele é que ele ia proibir o banheiro trans, só isso. E aí aquele monte de pessoa que não tem acesso à informação, que não tem acesso à cultura, que não se informa, que são ignorantes, não, às vezes não é nem por maldade, mas é porque não tem acesso, né, à informação correta. Vai e acredita que o cara vai ai, Deus meu, vamos lá, continuar. O Guilherme Tomichio, do canal Ciência do Cotidiano, já fez um vídeo sobre homossexualidade, argumentando se é doença ou não. E o Yuri também comentou no último vídeo dele sobre homossexualidade que, sendo uma opção ou não do indivíduo, a homossexualidade deveria ser respeitada. Sendo uma opção ou não, a homossexualidade e a transexualidade precisam ser respeitadas, né? Afinal, quem está dando o buraco é o vizinho e não você. Se isso te incomoda, talvez você tenha um probleminha. Concordo com o Yuri nesse aspecto, ele está coberto de razão. Mas eu acho importante que as pessoas se conscientizem de que ela não é uma opção. Porque não sendo uma opção, isso a meu ver é um ponto muito favorável na luta contra a homofobia. Então eu vou tentar demonstrar aqui por que raio. E esse seu vídeo, Firula, eu não sei. Eu sou um canal bem pequenininho, eu não sei nem se esse vídeo vai chegar até você. Mas esse seu vídeo, pelo que eu já assisti agora, porque eu estava assistindo antes de entrar aqui em live, ele também combate a ignorância com a transfobia, né? As pessoas que são transfóbicas por falta de conhecimento, também vão conseguir, talvez, né? Pelo menos é o que eu espero com esse vídeo aqui, mudar a forma de pensar, a maneira de enxergar dessas pessoas. Vamos lá. A homossexualidade não é uma opção do indivíduo. Eu espero que eu tenha sucesso, tá? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um monte de artigos científicos que eu peguei na internet e muitos desses artigos são pagos, tá? Então vocês não vão ter acesso ao artigo inteiro. Ou seja, os pobres não vai acessar. A menos que vocês trabalhem em algum lugar que assine essas revistas. Mas todos esses artigos sempre têm o resumo aberto para o público. Então o resumo geralmente já tem lá o grosso do que foi feito na pesquisa, então já é interessante para vocês saberem. Outra coisa também. Ninguém vai pesquisar, amigo. O pessoal tem preguiça. O pessoal é muito preguiçoso. Esses artigos são todos em inglês, mas É mais fácil acreditar no que a tiazinha do TikTok tá falando lá. É mais fácil acreditar no que a tiazinha do TikTok fala do que abrir um artigo e buscar referência. não tem jeito, não tem português, então
sei lá, é o jeito. Então, vamos começar com a aulinha de biologia. Vamos lá. Primeiro, você tem que separar dois conceitos importantes em biologia. O primeiro é reprodução sexuada, ou seja, reprodução através da troca de material genético, e a separação entre sexos. Quase todas as formas de vida existentes hoje realizam reprodução sexuada. Tá? Ainda que muitas realizem reprodução assexuada, quase sempre que tem a opção de fazer uma reprodução sexuada, ou seja, trocando material genético, eles vão preferir fazer. Eu não vou discutir aqui nesse vídeo a origem da reprodução sexuada, isso não vem ao caso. O importante é que ela gera variabilidade genética. Ou seja, todo mundo sabe aqui que uma população em que todo mundo é igualzinho, é tudo clone, se tiver uma doença, morre todo mundo. Então a variabilidade genética ela é boa na situação de mudança de ambiente ou de algum tipo de predador, patógeno, enfim. Então, traduzindo para o português, né, para quem não tem acesso a uma informação mais refinada, o que ele está dizendo é que as pessoas serem diferentes é bom para a humanidade, inclusive porque se vier um vírus que mata um determinado tipo de pessoa, ele não vai matar todas as pessoas do planeta. Vamos lá, continuar. Uma coisa que apareça, é importante que tenha variabilidade para não morrer a população inteira. E isso quem faz com mais facilidade é a reprodução sexuada. Porém, a grande maioria dos seres vivos também não tem sexos separados. Primeiro, isso é muito óbvio porque a grande maioria dos seres vivos que existem hoje são unicelulares. São bactérias, protozoários, fungos, etc. Então, não tem como você ter sexos separados, sendo que você só tem uma única célula. E mesmo sendo multicelular, quase nenhuma planta, por exemplo, tem os sexos separados. Fungo eu não sei, pode ser que tenha. Mas em plantas, por exemplo, o mesmo indivíduo, a mesma árvore, por exemplo, ou o mesmo arbusto, tem os órgãos sexuais femininos e masculinos dentro deles mesmos, né? As árvores são hermafroditas, ou melhor dizendo, intersexo. A árvore tem o piu-piu e a pepequinha. A árvore nem precisa passar por cirurgia de redesignação sexual, porque ela tem os dois. No caso das plantas com flores, isso acontece até dentro da flor. Você tem uma ou outra espécie que tem o sexo separado. E tem muitos animais que isso acontece também. O primeiro ser vivo a surgir com sexos separados é uma resposta praticamente impossível de saber. Mas as esponjas, que são o tipo de animal com características mais primitivas vivos hoje, já possui uma ou outra espécie que possui os sexos separados. A grande maioria das esponjas é hermafrodita, tá? Tem os... As esponjas são hermafroditas, tá? São intersexo, ou são pessoas que possuem os dois órgãos reprodutores. Dois sexos dentro do mesmo indivíduo. O máximo que eles fazem, e isso é muito importante, é produzir gametas, ou seja, ou espermatozoide ou óvulo, em determinados períodos da vida, diferente. Então, por exemplo, esse ano um indivíduo produz espermatozoide, ano que vem esse mesmo indivíduo vai produzir só óvulo. Tá? É mais ou menos como uma loja de roupa, que, sei lá, esse ano eles vão produzir só roupas infantis, ano que vem eles vão produzir só roupas femininas, entende? É mais ou menos esse tipo de lógica. Mas de qualquer jeito é o mesmo indivíduo que tem a capacidade de produzir tanto espermatozoide quanto óvulo, ou seja, o indivíduo é hermafrodita. Um indivíduo que tenha os sexos separados é chamado em biologia de dioico, é uma espécie dioica, sabe, que tem os sexos separados. A maioria dos insetos tem os sexos separados. Molusco depende da família. Tem famílias que possuem sexos separados, outras famílias que são todos hermafroditas. Já os anelídeos marinhos, né, chamados de poliquetas, são quase todos dioicos. Os anelídeos terrestres, que são minhocas e sanguessugas, são praticamente todos hermafroditas. No caso, a minhoca tem hermafroditismo total, ou seja, em qualquer época do ano, em qualquer... Passada que as minhocas também são hermafroditas. Ou seja, a transexualidade não está presente só na população humana, gente, né? Essa coisa de você, ser de um sexo e depois ser de outro, não é exclusividade dos humanos. E aí, quem foi que comentou lá que usa a transfobia com base na biologia, os argumentos dessa pessoa caem tudo por terra, né? Se as minhocas são hermafroditas, as esponjas são hermafroditas. Então, peraí, que biologia é essa que você estudou, minha filha? Fala para mim aqui, ó. Fala aqui na minha orelha. Sua biologia foi cortada ou você pulou o muro da escola para ficar fazendo coisas que não devia ali atrás do muro?
estágio da vida dela, ela produz tanto os gametas masculinos quanto os femininos. Já as sanguessugas são mais ou menos que nem as esponjas dioicas. Elas mudam de sexo, digamos, durante a vida. Ou seja, a separação entre os sexos aconteceu várias vezes durante a história da vida. Realmente, isso tem que ter uma função. Talvez seja uma função de especializar um determinado indivíduo na produção só de um tipo de gameta. Talvez isso seja econômico, energeticamente falando. Talvez isso tenha acontecido apenas por uma limitação genética. Chegou a um determinado grau de arranjo genético que você não tinha como manter os dois sexos do mesmo indivíduo. E acabou se fixando na população porque não tinha outro jeito. Talvez a separação entre sexos seja um mecanismo que otimize a reprodução sexuada, torna ela mais eficiente. Eu não sei. Geralmente as espécies que são dioicas, que têm os sexos separados, possuem alguma diferença genética. Eu acho que se a gente for levar esse conceito de que a, a, a sexualidade se molda aos conceitos da sociedade, né? Então a gente tem uma grande população de mulheres transexuais que transicionaram para atender o público masculino, que não estava sendo bem atendido pelas mulheres. Genética entre os indivíduos machos e fêmea. No nosso caso, essa diferença é cromossômica. A gente tem cromossomos sexuais específicos para a determinação sexual, né, que vão determinar o desenvolvimento do embrião de acordo com o sexo que o cromossomo está dizendo. Já em abelhas, por exemplo, não só em abelhas, na verdade, em todo o grupo, né, de insetos chamados de menópteros, que são as formigas, as vespas, as abelhas, etc., você não tem um cromossomo específico sexual. Você tem, na verdade, que o macho ele tem metade do material genético da fêmea. Se só tiver metade do material genético, vira macho. Se tiver o dobro, vira fêmea. Tem outros casos que os cromossomos sexuais existem, mas eles são todos iguaizinhos. O que varia o sexo é a quantidade de cromossomo sexual. Então, o fulano tem 3 cromossomos sexuais, então ele é macho. Se ele tiver 4 cromossomos sexuais, ele é fêmea. Por exemplo, eu vou me pegar mais em vertebrados porque é onde fica mais fácil da gente entender, afinal de contas, nós somos vertebrados. Peixes e anfíbios, tá? O grupo classicamente que a gente chama de peixe anfíbio, são hoje os vertebrados com fecundação externa. Ou seja, não existe penetração sexual. O macho solta os espermatozoides na água e a fêmea solta os óvulos na água. E aí a fecundação ocorre externa. Então, peixe... Não, pera. Ele, num vídeo de 12 anos atrás, quase 13 anos, ele está destruindo todos os argumentos transfóbicos da Rádio Fê. E olha que nessa época, provavelmente ele nem sabia que aquela louca ia subir um vídeo no YouTube fazendo a palhaçada que ela fez. Mas vamos continuar. Peixes e anfíbios, eles não têm órgãos sexuais externos, sabe? Digamos assim, eles não têm pinto, não têm penetração, não precisa. E existem espécies, um exemplo clássico são aqueles peixes de recife de coral, que o pessoal usa muito em aquário, que eles conseguem mudar de sexo durante a vida. Isso é ótimo, por exemplo. Os peixes também, então tem as esponjas, tem as abelhas, os peixes que mudam de sexo durante a vida. Ou seja, segundo o que o nosso amigo Pirula, do canal do Pirula, está falando, existem vários animais, né, na biologia, que a Radifem louca lá diz que, segundo a biologia, é macho e fêmea. Não, gatinha, eu acho que a UniABC, onde você estudou, ou você não concluiu os ensinos, ou você faltou nessa aula. Onde você estava nessa aula? Que eles falam dos animais que trocam de sexo durante a vida. Se o equilíbrio sexual da população estiver desfavorável, se tiver mais macho que fêmea, etc. Então, por exemplo, os peixinhos chegam e falam, olha, tá faltando macho, tá faltando macho. Aí uma das fêmeas chega e blop, se transforma em macho. Isso dá um equilíbrio sexual para a população. Mas a maioria deles tem exatamente o mecanismo das esponjas e das sanguessugas. Eles mudam de sexo em períodos determinados da vida. Então, começa, sei lá, como fêmea e depois termina a vida como macho. Então, eu sempre acabo imaginando, sei lá, 2 peixinhos conversando e um fala, olha, aquele fulano é novo ainda, ele nem virou fêmea, sabe? Ou então, sei lá, olha, fulano é tão novinho, ainda nem virou macho, sabe? E isso, em boa parte, é possível exatamente porque não envolve a criação de uma genitália externa. Né? Se você tiver uma genitália externa, você não consegue ficar mudando de sexo a hora que você quiser. Mas Pirula, mas como é que a gente explica isso geneticamente? Bom, eu não sou geneticista, como eu desconfio que, como quase tudo na genética, ainda não está 100% explicado, mas eu sei que quem trabalha com genética já tem boas explicações para isso, tá? Só não é a minha área, eu não manjo tanto. O que eu posso explicar é o seguinte, os vertebrados possuem 2 cromossomos sexuais, e um deles é sempre fixo, ou seja, um desses cromossomos sempre vai estar presente, tanto no macho quanto na fêmea. Se esse cromossomo aparece duplicado, ou seja, aparece com outro igualzinho a ele, aí é um sexo. Se ele aparece com outro tipo de cromossomo
sexual que é diferente, aí é outro sexo. Na espécie humana, e eu acho que para todos os mamíferos, o sexo feminino é o duplicado. Ou seja, no caso, nossos cromossomos sexuais são o X e o Y, e as mulheres têm 2X. E o sexo masculino é o que possui o cromossomo diferente, né? Então, no caso, o homem é XY. Em aves, eu sei que é o contrário. Eu sei que é o macho que tem os cromossomos duplicados e a fêmea que tem um cromossomo de cada tipo. Ou seja, é possível que nos peixes e anfíbios, esses cromossomos ou não sejam muito diferentes, ou então que todos os indivíduos possuam os dois. E aí, alguns genes são ativados durante a vida deles. Mais ou menos que nem o estágio de metamorfose, né? O sapo cria a perna, né? Ele começa como girino, ele cria a perna porque ativa um determinado gene só naquele período da vida. É a mesma coisa que faz com que, por exemplo, uma lagarta vire uma borboleta, sabe? Você tem essa regulação gênica dependendo do estágio de vida. Então é possível que tenha essa regulação gênica nos peixes e nos anfíbios. O que importa é, tanto o sexo externo quanto o comportamento desses indivíduos muda com a mudança de sexo, tá? Aí vamos agora... O comportamento dos indivíduos, e isso inclui nós, os seres humanos, muda com a mudança de sexo. Então vamos lá, vamos ver, continuar. Tá bem interessante aqui, pessoal. Vocês estão gostando? Deixa um comentário aqui, né? Se quiser fazer alguma pergunta, vamos lá. Para os vertebrados totalmente terrestres, tá? Que são os chamados amniota. Eu já expliquei em Os outro vídeo. amniotas. São chamados amniota porque eles possuem ovo amniótico, tá? Eu vou tentar traduzir aqui como o ovo de casca dura. Foi basicamente a última barreira a ser superada para que um vertebrado pudesse viver 100% do tempo na terra seca. A fecundação em terra firme não pode ser externa, certo? Ela não pode ser no meio da areia, no meio da terra, sei lá. O óvulo precisa de água para sobreviver. E o único jeito dele se manter úmido para isso é dentro do corpo da mãe. Então o gameta masculino, o espermatozoide, ele tem que chegar dentro do corpo da mãe. Ou seja, um filme pornô não é um bom exemplo de fecundação. Isso requer o aparecimento de genitália externa, que introduz o gameta dentro da fêmea. Isso é uma solução muito elegante, só que ela impõe um limite. Com uma genitália externa, a reversão de sexo durante a vida fica muito mais difícil. Eu não conheço nenhum caso, aliás. Mas, apesar da mudança de sexo... Nos animais, nos seres humanos já é possível. E aí, para quem não acompanhou, né, eu tenho aqui um vídeo, eu vou deixar passando no card agora, o vídeo da garota dinamarquesa. É um caso que relata a primeira cirurgia de mudança de sexo que foi realizada em 1930. Vai fazer 100 anos, que a gente já consegue, ó, cambiar essa situação. Física ser quase impossível, a mudança cerebral, a mudança comportamental, não é impossível de se fazer. No meu colégio tinham 3 jabutis fêmeas que eles criavam no fundo do colégio. E sempre tinha uma fêmea tentando montar na outra. Você tem a questão da atitude de dominação, né? De definir quem é o dominante ali. Por isso quem sobe é o dominante. Mas você tem também uma questão de falta do sexo oposto. Então alguém tem que fazer o papel do macho, né? O oposto também pode ser real. E você tem um monte de casos disso. Eu vou colocar aqui embaixo o link da Wikipédia, que tem muitos exemplos de homossexualidade no mundo animal. Mas não fiquem só lendo a lista. Cliquem nas referências bibliográficas que tem embaixo, que mostram os exemplos, da onde eles tiraram. Tá? Tem até o caso de uma tartaruga gigante também, para mostrar que eu não tô louco. Tem exemplo em todos os tipos de amniota que você possa imaginar, desde calango até pinguim, passando por girafa, orca, elefante, enfim. Claro que em animais sociais, né, a cópula pode ser muito mais um fator de dominação mesmo do que realmente uma alteração do comportamento sexual. Em cachorro você vê muito isso. Mas esse comportamento em todos os tipos de animais, mesmo aqueles que não são sociais, é, a meu ver, mais uma consequência do fato de que nós temos programação cerebral para mudar de sexo em caso de necessidade. Só que nós temos programação cerebral. Olha que importante isso que ele disse. Nós temos a programação cerebral para mudar de sexo, caso seja necessário. Ou se a pessoa tem alguma disforia, alguma necessidade de mudar o corpo para adequar com a mente, que é o caso das meninas trans, né? Então, elas mudam, fazem alterações corporais para adequarem ao cérebro, que já tem até estudos, e tem vídeo disso aqui também no canal, eu vou deixar passando no card aqui em cima. Tem estudos de que o cérebro da criança, né, estudos científicos, que o cérebro da criança trans se identifica com o sexo do qual ela acredita pertencer, tá? Vou deixar o vídeo passando aqui no link do card também.
que a miniota perdeu a capacidade de fazer isso externamente. Esse é exatamente o mesmo tipo de comportamento que você observa em seres humanos quando muita gente do mesmo sexo é obrigada a conviver junto, sem a presença do sexo oposto. É o que acontece nos presídios, por exemplo, é o que acontece nos exércitos, por exemplo, e nos conventos. Mas isso eu vou falar depois. Talvez essa Pegou forte agora, hein? Foi fundo nos conventos. Não, no convento não acontece isso. Eu não quero que derrubem o meu canal, pelo amor de Deus. No exército a gente sabe que sim, que eles adoram um pegar na linguiça, na mandioca do outro. Onde mais ele falou? Igreja também tem bastante. Ai, socorro. seja esse mecanismo que faz com que alguns adolescentes, quando eles sofrem muito bullying e têm dificuldade de se relacionar com o sexo oposto, sei lá, talvez em algum sistema de castas bizarro que aconteça em alguns colégios e tal, quando você ainda tem aquela ebulição hormonal absurda, mas você tem algum comportamento homossexual no sentido de não tem tu, vai tu mesmo. Mas é um comportamento que tende a acabar depois que passa essa fase. No interior, por exemplo, muita gente resolve esse problema com cabrita, com égua, com vaca, essas coisas, né? E a gente da cidade resolve com o coleguinha, né? Mas aí que nem disse o Cajuru uma vez, né? Depois troca, né? A cabrita não pede pra trocar, né? É um comportamento homossexual que aparece às vezes em algumas situações extremas e Ou seja, aqui ele claramente admitiu que todo bofe faz troca-troca em algum momento da vida. Pelo menos os que estão, pelo menos os que estão na cidade, né? Os que estão nas metrópoles. Fazer troca-troca é natural e ó, isso é um homem hétero que tá falando, hein? talvez etapas peculiares do desenvolvimento sexual do ser humano. Mas isso é só um dos lados que eu quero abordar. Esse comportamento sexual decorrente do desequilíbrio populacional em relação a um dos sexos é a minoria e é efetivamente muito pouco importante perto de outras formas que o comportamento humano pode ser moldado. Bom, mas o que determina o comportamento sexual humano? Bom, já falei da genética, né? Você tem um cromossomo sexual diferente no homem, né? Que é o Y, que determina a formação do homem. Qualquer outro indivíduo que não possua um Y, ou é uma mulher, ou é algo indistinguível de uma mulher. Mas isso é simples assim? É preto no branco? Não, pera, ele agora deu um nó aqui. Porque segundo o vídeo da Radifem lá, só existe XY e XX. Da onde ele tirou esse X0 aqui? No homem, que é o Y, que determina a formação do homem. Qualquer outro indivíduo que não possua um Y, ou é uma mulher, ou é algo indistinguível de uma mulher. Nossa, ou é XX ou é X0. Nossa, cadê a Radifem? Chama a Radifem aqui agora! Ela vai, nossa, ela vai arrancar os cabelos da perna com a pinça, assim, ó, de tão louca que ela vai ficar. Porque nessa aula de biologia eu tenho certeza que ela, ela não compareceu, ela deu no show. Mulher. Mas isso é simples assim? É preto no branco? É claro que não. Eu vou dar como exemplo aqui o hermafroditismo humano. Antes que alguém venha trollar para encher o meu saco, eu vou falar. Hermafroditismo não tem nada a ver com homossexualidade. Eu vou usar como um exemplo. Inclusive, esse nome hermafroditismo, hoje em dia, depois dos updates do Windows, né? O Windows está no Windows 11, a plataforma toda atualizada, a gente não usa mais o termo hermafroditismo, tá? Eles são gente, não, eu não posso esquecer. Intersexo. Esse nome, inclusive, já sofreu um upgrade aí na categoria, e as pessoas que nascem com essa deficiência cromossômica se chamam intersexo, que são os que possuem as duas genitálias. Porque também é um fenômeno que envolve a sexualidade humana. E aqui vai a minha primeira barrinha que eu tinha citado no meu vídeo sobre a mente descontínua. Bom, a genitália externa e a formação das gônadas, né, ou seja, aqueles órgãos que vão produzir os gametas, o espermatozoide ou o óvulo, é determinado geneticamente. Mas essas estruturas são as mesmas, tanto em homem quanto em mulher. São genes que em teoria, vão dizer quando que um determinado indivíduo vai ser homem ou vai ser mulher. Eles que vão estimular a produção de testosterona embrionário, estrógeno embrionário, sei lá. E esses hormônios, sim, é que vão ser os responsáveis por fazer valer a vontade do gene. Ou seja, até 5, 6 semanas de gestação, o embrião tem o que eles chamam de gônada bissexual interna. Ou seja, ela não é nem masculina e nem feminina. Se o embrião tiver um cromossomo Y, né, masculino, vai ser mandada uma mensagem química para essa gônada, falando assim: ei, você está criando um menino, produz testosterona aí. E aí a testosterona vai ser produzida
produzida. Se não tiver Y nenhum, a princípio ele vai se desenvolver como uma mulher. Muitas vezes a mãe também tem que mandar hormônio pro bebê, isso daí eu explico depois. Aí com a testosterona, essa gônada vai virar um testículo e vão formar os anexos externos, né? Então é o bilau, a próstata, etc. Por quê? Porque essa gônada bissexual tem vários corpúsculos, várias partes lá dentro. Então são os hormônios que vão determinar se o determinado corpúsculo vai virar ou ovário ou testículo. Determinado corpúsculo vai virar ou clítoris ou glande. Determinado corpúsculo vai virar ou os grandes lábios ou o saco escrotal, sabe? Mas no final eles são derivados da mesma coisa. E, gente, tem etapa aí para dar erro. Ó, o gene tem que estar em boas condições, ele tem que mandar a informação hormonal correta, tem que ter uma quantidade X de hormônio produzido, tem que ser a correta também, porque senão pode virar menino ou não. É claro que tem um monte de chance de dar erro. E os erros acontecem. Na verdade, toda a sorte de erros pode acontecer. Desde aquilo que nós chamamos de hermafroditas, de pseudohermafroditas femininos, masculinos, de síndrome adrenogenital, síndrome testículo feminizante. Quantos termos biológicos. Mas até há pouco tempo atrás a gente estava ouvindo aí uma suposta bióloga falar que só existe macho e fêmea. Será que na universidade que ela estudava foi durante a pandemia, e aí no meio do curso acabou a luz, ou caiu a internet, ela ficou sem essa aula? Gente, eu queria que vocês fizessem um comentário aqui embaixo. Quem é que acha que ela estudou na UniABC? Comenta aqui, faz um coração para mim aqui embaixo nos comentários. E outros nomes que não vêm ao caso. Então imaginemos que nessa extremidade você tenha o homem, digamos assim, normalmente formado, né, o homem externamente formado, e na outra extremidade a mulher externamente bem formada. E você tem um enorme degradê nesse meio do caminho, mostrando o que pode acontecer entre um homem, digamos, perfeito e uma mulher, digamos, perfeita. E exatamente no meio do caminho você tem um hermafrodita perfeito, se é que a gente pode chamar assim. Um hermafrodita 50-50, ele não tem nem ovário e nem testículo. Ele tem uma estrutura que é chamada de ovoteste, que desenvolve os dois tecidos e acaba sendo estéril. Ele também tem algo que lembra um pênis, mas embaixo também tem a formação de algo que pareça uma vagina, ou seja, enfim, aquele tipo de coisa que aparece em desenho animado pornô japonês. Me desculpa se tem alguém que tem essa característica e tá assistindo meu vídeo, tá? É só pra descontrair, tá? É só brincadeira. Nesse degradê, você passa pelo indivíduo que é geneticamente uma mulher, ou seja, ele é XX, mas que de alguma forma essa gônada bissexual produz testosterona, por algum erro de informação aí. Aí, externamente, essa pessoa vai parecer um homem, vai ter algumas características secundárias de homem até, tipo barba, mas é geneticamente uma mulher. Ela tem ovários, né, apesar de talvez não funcionarem, e a bolsa escrotal é vazia, né, o saco é vazio. Você tem também aqui no outro lado o sujeito que é geneticamente um homem, ele é XY, mas ao contrário, por algum motivo a testosterona embrionária não faz efeito. O pessoal até discute se é por algum motivo autoimune. Aí o sujeito desenvolve corpo de mulher, ele tem uma vagina rasa, características secundárias de mulher, como formação de seios, por exemplo, mas na verdade é um homem, né? O testículo fica na virilha, é aquilo que o pessoal chama de testículo inguinal. E você tem outros intermediários. Você tem hermafrodita que tem um ovotestes e o outro é um ovário. O hermafrodita que tem um ovotestes e o outro é um testículo. E por aí vai. Você tem um monte de intermediários nesses casos. Então, agora que começa a complicar e começa a ficar mais legal. São esses mesmos hormônios que determinam a formação do sexo externo que vão determinar a forma que o cérebro vai ter. Se você vai ser cerebralmente feminino ou masculino. Sim, você tem formas diferentes de estruturação cerebral dependendo do sexo. E isso também é determinado de forma hormonal. Então vale uma outra barrinha aqui, em que um dos extremos é o cérebro 100% masculino e o outro extremo é o cérebro 100% feminino. Claro que essas diferenças cerebrais aparecem mais na puberdade, que é quando os hormônios começam a ser produzidos com mais intensidade, especialmente esses hormônios feminizantes ou masculinizantes. Mas a compleição cerebral, ela já vem logo na formação do cérebro, na quantidade de hormônios que esse cérebro recebeu, seja da própria gônada, seja do corpo da mãe. Por isso que algumas mães têm gravidez em que, quando ela está gerando um menino, ela acaba tendo um pico de produção de testosterona, porque o corpo dela precisa ajudar o embrião a ter testosterona. Atividades simples, como quando você é criança, você gostar mais de brincar de carrinho, ou brincar de boneca, ou querer brincar de casinha, ou querer brincar de luta, são atividades imprintadas no cérebro humano logo na infância, como sendo correlacionadas com as futuras atividades do adulto. Até chimpanzé tem isso, diferença de brincadeira de menino para menina. Mas e aí, pirula? E se por um acaso você for fisicamente de um sexo e o seu cérebro for de outro? É possível? Então, isso é possível. Ótimo, chegou no ponto que eu queria. Se você for fisicamente de um sexo, mas o seu cérebro, por causa dessas questões que ele acabou de explicar aqui, né, a quantidade de hormônios que sua mãe liberou, for de outro. É possível? É possível. E lembrando, gente, que toda essa pesquisa que ele fez durou meses, todos os links para
os artigos científicos que ele usou para embasar o roteiro estão todos disponíveis aqui na description do canal dele. Eu vou colar também alguns aqui para vocês, tá? Mas vamos continuar assistindo. Então, ele já acabou de confirmar que é possível o corpo ser de um homem e o cérebro ser de uma mulher, ou vice-versa, né? O corpo de uma mulher e o cérebro de homem. Então, ele já confirmou biologicamente que a transexualidade é possível. Essa condição é chamada de transexualidade. E Transexualidade. Olha, eu não tinha visto essa parte do vídeo ainda. você também tem níveis de transexualidade que correm nessa barrinha. Você quer saber o que é uma vida miserável e difícil? É a vida de um transexual. Não é a mesma coisa que um homossexual. Sabe, são condições totalmente diferentes. Dizer que um homossexual e um transexual é a mesma coisa que dizer que um submarino é um tipo de peixe, só porque os dois vivem na água. O transexual tem um sério problema. Ele tem um cérebro de um determinado sexo e ele está enclausurado, ele está aprisionado no corpo de um outro sexo. Manja aquele filme Se Eu Fosse Você, com o Tony Ramos e a Glória Pires? Então, é basicamente a mesma coisa. Uma pessoa que é Eu não sei como é esse filme, porque eu nunca vi, mas eu vou buscar se eu fosse você. transexual, sem o devido apoio, ela vai se mutilar, ela vai se suicidar, os índices de suicídio são altíssimos, ela vai cair para as drogas e outros comportamentos autodestrutivos. Enfim, é exatamente por esse E fora o bullying também que a gente sofre na escola, né? Porque a gente não se enxerga nem como um e nem como o outro. Então, o ambiente ali acaba sendo muito hostil para que a gente consiga se formar, ter acesso à educação, conseguir conversar, falar, se portar, né? Porque a gente já é escorraçada desde muito pequena, a gente é privada de ter os direitos que uma pessoa normal tem. tipo de característica que o SUS cobre a mudança de sexo em caso de transexual, desde que ele seja corretamente diagnosticado, né? A gente não tem um monte de aparelho de ressonância magnética para fazer em cada um deles, para poder determinar, mas o ideal seria fazer isso. Mas você tem testes psicológicos e outras coisas que ajudam, que é o que é feito para determinar quando que um paciente pode ser diagnosticado como transexual para poder receber a troca de sexo pelo SUS. Mas, gente, imagina a vida dessa pessoa, sabe? Que situação de tortura que ela tem. A mudança de sexo para uma pessoa dessas é basicamente a única chance de felicidade que ela tem. É mais ou menos como poder... Exatamente. Você tá descrevendo a nossa vida, gato. Ah, eu já virei sua fã. Eu não sou subscrita aqui no canal, mas vou me subscrever, ó. Ganhou uma seguidora. reimplantar a perna para alguém que teve a perna amputada, sabe? É nesse nível. Bom, talvez um transexual que também seja homossexual não tenha esse problema, né? Porque ele vai ser um homem com cérebro de mulher, mas que é homossexual, ou seja, gosta de mulher. Aí ele vai acabar sendo um heterossexual, sei lá, enfim, viajei aqui. Mas então eu falei de duas barrinhas aqui agora. Não, no caso vai ser uma trans lésbica ou um homem trans gay, que também existe. Mas aí já é um outro capítulo da novela, não vamos entrar nisso agora. A barrinha de determinação sexual externa, a barrinha da orientação cerebral e agora eu vou falar da barrinha de atração física. Essa barrinha sim tem os dois extremos que vocês esperariam pelo título do vídeo, sendo um extremo 100% homossexual e o outro extremo 100% heterossexual. O Yuri também fez essa barrinha no vídeo dele. Ela é um pouco difícil de determinar a origem. Muitos discutem sobre a existência de um gene gay. Eu tenho cá minhas dúvidas com relação a isso, mas o fato é que se de fato existe um gene que estimularia o desenvolvimento da homossexualidade, ele também não é determinante. Assim como o fato de você ter um cromossomo Y não vai ser um determinante que você vai ser um homem. É como a gente já abordou na primeira barrinha. O Yuri comentou que isso daí seria uma coisa congênita, né? Eu vou dar outro nome também, é epigenética. Ou seja, a presença desse gene não quer dizer que ele vai ser ativado. Se ele for ativado, não quer dizer que ele vai ser ativado 100%, pode ser ativado só uma parte, etc. Está quase 100% garantido que Aí ele fica só meio gay. Só metade gay. Eu sou só gay só aos domingos. Só quando eu vou pra igreja. a homossexualidade, assim como a orientação cerebral, ela é determinada por hormônios ainda na fase da gestação. Tem até um monte de artigos sugerindo que um alto índice de estresse durante a gravidez pode gerar uma alteração na produção desses hormônios e na passagem desses hormônios também pela mãe, quando é o caso, que acabariam gerando essas modificações de orientação sexual. Então, Ou de transexualidade também, tá? Porque aí se a mãe teve uma gravidez muito complicada, se ela teve uma gravidez onde ela passou muito nervoso, ou uma gravidez onde ela produziu muitos hormônios que não estavam de acordo com o esperado, a pessoa pode sim ser uma transexual.
Antes de eu explicar essa barrinha, vamos pontuar. O que é um homossexual? Homossexual, pessoa desse extremo aqui, é a pessoa que sente atração apenas por outras pessoas do mesmo sexo. Eu tô falando de atração física. Deu pra entender? Se eu amarrar um sujeito hiperpegador, sabe, um heterossexual convicto, e fizer 10 estivadores com o meu rabo dele, isso não vai fazer dele um homossexual. Ainda que ele saia depois que eu soltar as amarras dele, ele venha falando que gostou. Sentir prazer ao ser acariciado no rosto, no pênis, no ânus, sabe, no sovaco ou na dobra interna do cotovelo, não diz nada sobre o fato de você ser homossexual ou heterossexual. Diz apenas em quais partes do seu corpo você sente prazer. O que faz. Bom, eu acho que agora ele vai discorrer só mais sobre a heterossexualidade e a homossexualidade. Então, a gente já passou pelo ponto em que eu queria deixar frisado aqui, que é a transexualidade. E é isso, transexualidade, ponto final. Um beijo para você que chegou até aqui. Não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, verifique se você já está subscrita no canal e a gente se vê no próximo. Até amanhã, tchau, tchau!